Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje então eu tô trazendo essa saia bem fácil de fazer, gente, é super mesmo econômica, tá? Tem um truque aqui que eu fiz render muito a linha que eu usei aqui, tá? Que eu vou passar pra vocês daqui a pouco, não percam, não pulem a aula, né? Não pulem o vídeo pra vocês não perderem nenhum detalhe. Tá? Essa dica aqui que é super importante e que ela vai ficar leve, com caimento perfeito assim, e vocês podem fazer essa saia aqui qualquer tamanho que vocês quiserem, tá? O que vai determinar o tamanho de vocês é assim, ó, a cintura. Vocês vão pegar a medida da cintura de vocês, tá? Porque essa saia aqui a gente vai crescer, tá? Vocês viram que ela fica bem rodada, né? Ela fica bem mais larga depois. Então, a gente vai pegar primeiro aqui, ó, eu não usei elástico, aqui na cintura eu coloquei esse cordãozinho aqui com ponto baixíssimo. Olha só. Vocês podem usar o fio que vocês quiserem, vocês podem usar a agulha que vocês quiserem. A única coisa que eu falo pra vocês é assim, ó, eu tô usando o fio verão, tá? A tex do fio verão é 369. Eu comecei com a agulha 6, então eu já tô usando uma agulha mais grossa, né? Isso pro início. Então, se vocês forem começar a fazer, se vocês forem fazer o trabalho todo com a Anne, com a Bela, com a Charme, vocês precisam, a dica aqui, ó, uma das dicas, que vocês usem uma agulha mais grossa para que fique com caimento que nem essa daqui, tá? Se vocês fizerem com uma agulha 4, se vocês fizerem com uma agulha 3, ela não vai ficar com o mesmo caimento, ela não vai ficar leve e não vai ser econômica, como essa daqui, tá? Então, tudo isso vai mudar. Kátia, como que eu pego as medidas? Vocês, então, vão medir aí a cintura de vocês, aí vamos supor que vocês têm 85 de cintura. Vocês vão fazer a quantidade de correntes de acordo com a medida de vocês. Eu não vou falar pra vocês, olha, tem que fazer tantas correntes, porque não dá certo. Porque o que vai determinar é a agulha que vocês forem usar, o fio que vocês forem usar também, e o ponto de vocês, tá, gente? Tem gente que tem um ponto mais largo, mais apertado, e mesmo assim as pessoas ficam falando assim, Kátia, mas quantas correntes eu começo? Gente, assiste o vídeo, não pula, pra vocês não perderem as dicas, né? Então, aqui, ó, eu vou começar aqui as correntinhas. Vou dar um nozinho aqui inicial. E aí, eu vou começar as correntinhas, então, eu vou fazer de acordo, tá? Não façam as correntinhas muito apertadas, pra que não fique o trabalho muito preso aqui no início, tá? Então, aqui, ó. A gente vai trabalhar as correntinhas. Então, fiz a quantidade de correntes de acordo com a minha medida, né? Eu vou pular aqui, então, as duas primeiras correntinhas e na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Primeira carreira inteirinha, eu vou trabalhar pontos altos, tá? Quem já conhece o crochê, né, já pode dar sequência aí, ó. Então, só ponto alto, em todas as correntinhas, tá? Chegando na última correntinha aqui, ó, eu vou colocar minha agulha aqui, ó, na última corrente, venho no meu primeiro ponto, aqui eu fiz um pedaço menor para vocês conseguirem visualizar o trabalho, tá? Olha só o que vocês vão fazer aqui, ó, tá? Passei a minha agulha, então, na última correntinha, venho no meu primeiro ponto, ó, aqui embaixo, passo a minha agulha junto, vou dar uma laçadinha, tomem cuidado aqui com o fio de sobra, né? Vou dar uma laçada, vou passar, ó, por esse ponto daqui, ó, do início, e esse daqui da correntinha, tá? Dou uma laçada, tiro esses dois fios aqui, ó. Agora, eu vou fazer um ponto alto aqui, na verdade, olha. Só que eu já juntei o meu trabalho, tá vendo? E agora, eu venho aqui em cima, ó. Lembra que a gente pulou aquelas duas correntinhas? Então, agora eu venho aqui na segunda corrente e vou puxar uma laçada aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo, né, ó. Pra encerrar. E aí, eu já juntei aqui a minha primeira carreira. Vou subir 3 correntinhas. E agora, eu vou trabalhar sempre desse lado, sempre circular, tá? Subo as 3 correntinhas, primeiro ponto, já faço um ponto alto. E aí, em todos os pontos, eu vou trabalhar o ponto alto. Tá vendo, ó? Isso daqui vocês vão fazer independente da quantidade de correntinhas que vocês iniciarem o trabalho, tá? Então, a gente vai fazer, então, agora mais 2 carreiras com ponto alto, só seguindo como a gente seguiu aqui, ó.
Peguei uma peça aqui adiantada. Depois da terceira carreira de pontos altos, eu vou subir 3 correntinhas novamente. Vou pular aqui o primeiro ponto, eu vou trabalhar o ponto alto no segundo ponto. E no terceiro aqui, ó. Então, eu vou fazer 2 pontos altos seguidos aqui, ó. Agora, eu vou dar uma laçada e vou voltar naquele ponto que eu pulei aqui, ó. E vou fazer um ponto alto atravessado, olha aqui, cruzado. Tá vendo, ó? Solto aqui o meu fio. Cuida com a extensão aqui do fio para não ficar um ponto repuxado e também não ficar um ponto muito largo, tá? Ó. E agora eu termino o ponto alto, tá vendo? Só que ele vai ficar atravessadinho, ó. Então, ele vai ficar assim. Próximo ponto aqui, ó, novamente. Ó, cuide que aqui a gente já trabalhou esse ponto, né? Então, esse aqui já foi usado. Esse aqui eu vou pular o primeiro, vou trabalhar o segundo e vou trabalhar o terceiro. Então, são 2 pontos altos seguidos e a gente dá laçada e volta no ponto que a gente pulou para fazer o ponto cruzado, ó. Solta aqui o fio, cuida aqui, ó, a agulha tem que ficar sempre atravessadinha, certinha. Solta essas 2 laçadas e depois fecha o ponto, olha só. É assim que ele vai ficar. Novamente, ó, esse daqui a gente já trabalhou aqui, tá vendo? Então, eu vou pular esse primeiro, eu vou trabalhar o segundo ponto. Faço no segundo e faço no terceiro. Dou a laçada, volto no ponto que eu pulei. Ó, cruza aqui, tá vendo, ó, certinho. E faz o ponto alto. E aí, a gente vai fazer isso a volta inteirinha. Cheguei aqui no último ponto, o que que eu vou fazer, ó? Lembra que a gente subiu as 3 correntinhas? Eu venho na terceira e vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, eu encerrei essa carreira aqui. Próxima carreira, subo novamente 3 correntinhas e só vou fazer ponto alto agora. Trabalhando todos os pontos sem pular nenhum, ó. Só ponto alto. Então, até aqui a gente não aumentou nada na nossa saia, tá? A gente não aumentou ponto nenhum. Então, aqui, ó, só pontos altos. Então, agora, essa carreira e a próxima, a gente vai trabalhar só ponto alto, trabalhando todos os pontos, tá? Não pula nenhum aqui. Ó. E ainda tô com a mesma agulha, tá? Com a agulha 6. Tá? Então, a próxima carreira, as 2 próximas, ponto alto. Então, terminando a próxima carreirinha aqui, né? De pontos altos, a gente, para encerrar, a gente sempre vai pegar aqui, ó, na terceira correntinha e vai fazer um ponto baixíssimo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou trocar a minha agulha. Eu tava com a 6, agora eu vou fazer com a minha agulha 8, tá aqui a dica. Pra saia ficar leve, mais rodada e pra... Gente, ela ficou super econômica, tá? Olha só, porque ela vai render demais com a agulha mais grossa. Então, eu vou subir aqui, ó, as 3 correntinhas. E o que que eu vou fazer? Nesse mesmo ponto que eu subi as correntinhas, eu vou fazer aqui, olha, mais 3 pontos altos. No mesmo buraquinho de ponto, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar direitinho aqui. A agulha mais grossa, o primeiro ponto vai ser mais difícil. Então, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro do mesmo buraquinho de ponto. Olha aqui, segundo. E o terceiro. Então, aqui já começa o nosso aumento. Eu vou pular apenas um ponto e no segundo, eu vou fazer mais 4 pontos altos juntos. Então, aqui, ó, é o segredo que a gente vai aumentar a agulha e esses 4 pontos aqui em um ponto só. Ai, Kátia, mas eu não quero uma saia tão rodada, então, vocês podem colocar 3 pontos aqui ao invés de 4. Ou, se vocês não querem uma saia tão rodada assim, vocês podem continuar com a mesma agulha, só que não vai render o tanto quanto rende com uma agulha mais grossa, tá certo? Então, aqui, ó, vou pular o primeiro ponto, no segundo, então, eu venho e vou fazer os 4 pontos altos no mesmo buraquinho de ponto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí, vocês vão vendo que ela já tá crescendo, né? Primeiro ponto a gente pula, no segundo a gente faz os 4 pontos. E aí, a gente vai seguir toda a nossa volta. Ó, terceiro e quarto.
Próximas carreiras, o que que a gente vai fazer? A gente só vai intercalar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente só vai intercalar, fazendo... Então, mostrando aqui, ó, esses 4 pontos e um ponto só, que é o nosso aumento. Próxima carreira, carreira só de pontos altos. Eu vou virar a saia pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Não tem segredo, tá? Olha aqui. Próxima carreira, ponto alto. Depois, a gente só vai trabalhar esse ponto que a gente trabalhou, o ponto cruzado. Eu fiz uma carreira com ponto cruzado, aqui a gente não vai pular mais ponto nenhum, a gente não vai fazer mais aumento nenhum. O nosso único aumento é nessa carreira aqui, o restante a gente vai intercalando com esse ponto cruzado, tá? E aí, eu faço 3 carreiras ponto alto e o ponto cruzado. 3 carreiras ponto alto e o ponto cruzado. E assim eu fiz a saia, aqui ó, virei até pra vocês conseguirem ver as cores, né? Aqui eu coloquei o castanho, o laranja e o amarelo. E aí vocês fazem, ela só crua fica linda, ela toda colorida fica lindíssima também. E aí vocês podem fazer com um tom só de marrom, um tom só de rosa, de azul. E aí, gente, o gosto é de vocês. Se vocês não gostaram desse ponto cruzado, acharam muito feio esse ponto cruzado, vocês podem continuar só com esse ponto aqui. Mas aí a saia vai ficar cada vez mais rodada, então vocês têm que tomar cuidado. Gente, é isso. Tá? Eu vou deixar as medidas da saia na descrição do vídeo. Ela ficou com 200... Olha só, fica bem pequenininha, né, ó. Tem 200 gramas aqui. Então, pra vocês verem como que ela ficou econômica, tá? Por quê? Porque eu usei agulha mais grossa. E é isso, gente. Depois, se vocês quiserem fazer só com ponto alto, é com vocês, tá? O que eu quis passar pra vocês aqui, na verdade, então, foi a troca de agulha pra vocês conseguirem fazer uma saia bem rodada, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!